Se você já tentou emagrecer várias vezes e até consegue perder 2, 3, 5 quilos, mas depois recupera tudo de novo, você não consegue ter continuidade, nesse vídeo eu vou falar sobre um dos principais motivos que atrapalham o seu emagrecimento e lá no finalzinho do vídeo eu vou te dar um exercício simples, mas poderoso para você conseguir quebrar esse ciclo e de uma vez por todas conseguir ter um emagrecimento persistente, que você consiga emagrecer e se manter magro. Para você que não me conhece, meu nome é Tanara Vogel Pinheiro, eu sou nutricionista e doutora, e esse é o primeiro vídeo do canal Nutrição na Prática, um canal que eu estou planejando com muito carinho para ajudar você, simplificando o que existe de evidência científica no campo da nutrição, em dicas simples e práticas, sem promessas milagrosas, sem terrorismo nutricional, sem termos complicados, então eu não quero ficar aqui falando de termos que apenas colegas meus vão entender, aqueles termos mais científicos. Eu quero traduzir aquilo que existe de ciência em dicas que você pode colocar na prática no seu dia a dia e assim atingir um peso saudável, melhorar os seus exames e ter mais qualidade de vida a partir da nutrição. E entrando no tema do vídeo de hoje, eu posso afirmar para vocês com uma certa tranquilidade que a maioria das pessoas inicia um processo de emagrecimento em cima de uma frustração ou de um desejo muito frágeis, momentâneos. Por exemplo, você vai fazer um exame e percebe um exame alterado e leva aquele susto e aí resolve mudar o estilo de vida de uma hora para outra, sem um planejamento, sem ter pensado muito sobre essas mudanças. Ou você vai vestir uma roupa que você não veste há algum tempo e a roupa fica justa, fica apertada, não fecha, ou a proximidade do verão. Tanto que lá por outubro, novembro, a internet enche de projeto biquíni, projeto verão. Mas no momento que você vai para a praia pela primeira vez e usa o seu biquíni com o corpo que você tá, ou compra uma roupa nova em substituição àquela que não servia mais, ou o tempo passa e o susto com aquele exame, com aquela consulta vão diminuindo, aí a preguiça de fazer atividade física, a tentação de chutar o balde com a alimentação vão se tornando mais fortes do que o seu desejo, do que a sua força de vontade de manter aquele processo de emagrecimento. E longe de mim querer dizer que emagrecimento é só força de vontade e disciplina e que tá tudo na cabeça. Não, esse pensamento faz muita gente que está acima do peso se sentir culpada, se sentir fraca por não conseguir emagrecer. Existe toda uma ciência da nutrição, dos alimentos, dos nutrientes que ajuda a gente a emagrecer, seja na composição de macronutrientes, que é o carboidrato simples, o complexo, as proteínas, a gordura, os micronutrientes que também não podem estar em falta, a hidratação, a atividade física, a distribuição desses nutrientes ao longo do dia, técnicas de saciedade, e eu vou falar muito sobre isso aqui no canal nos próximos vídeos, sobre esses nutrientes, sobre essas técnicas da nutrição que vão ajudar você a atingir o seu objetivo, mas nesse vídeo eu queria trabalhar com você a parte mental do emagrecimento, porque eu percebo que para a maioria das pessoas que precisam emagrecer, principalmente para aquelas que precisam perder mais peso, que vão ter um processo de emagrecimento mais longo, essa falta de clareza mental sobre o processo de emagrecimento, ela pode prejudicar muito e colocar tudo por água abaixo. Então eu vou fazer uma provocação para você agora, eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que depois dessa pergunta você pausasse o vídeo um pouco para refletir sobre ela, para pensar na sua resposta para essa questão que eu vou fazer. A pergunta que eu quero que você faça para você mesmo é: eu estou disposto a modificar a minha vida, modificar o meu estilo de vida, meus hábitos alimentares por pelo menos 12 meses? Quando eu falo modificar hábitos alimentares, reduzir consumo de açúcar, de gordura, de guloseimas, de refrigerante, consumir frutas diariamente, vegetais, comida de verdade, arroz, feijão, ter um planejamento alimentar, ter refeições em horários regulares, fazer atividade física. Então, tudo isso exige mudanças de vida e um comprometimento bem importante. E aqui não é com radicalismo, por exemplo, não é deixar de comer completamente açúcar ou completamente gordura, ou nunca mais colocar um refrigerante na boca, mas ter essas mudanças, essa redução desses alimentos hipercalóricos e industrializados
de uma forma consistente por um longo período de tempo. Então agora você para um pouquinho o vídeo e você vai pensar com profundidade nisso. Eu tô lançando esse vídeo em novembro, mas independente do mês que você tá vendo esse vídeo, você vai ir pensando mês a mês, a passar do verão, do outono, do inverno, da primavera, do próximo verão. Você consegue se imaginar tendo constância na alimentação e na atividade física durante todos esses meses? Um emagrecimento saudável e sustentável, ele vai ser de até 1% do seu peso corporal por mês. Então, vá diminuindo 1% do seu peso a cada mês e perceba, faça os cálculos de quanto tempo você demoraria para chegar no seu peso desejado. Não vou dizer que é impossível a gente perder mais de 1% de peso por mês de forma saudável, porque se a gente fizer bastante atividade física ali, com acompanhamento de educador físico, com acompanhamento de nutricionista para ter a alimentação exatamente o que a gente precisa, até é possível perder um pouquinho mais do que isso. Mas acima de 1%, quando a gente emagrece muito rápido, a gente não perde só gordura, a gente perde músculo também. E esse músculo, ele gasta muita energia em repouso. Quando você está lá assistindo TV, sentado no sofá, conversando, olhando no computador, esses músculos estão gastando muita energia. E no momento que você começa a perder músculo por um emagrecimento não saudável, você está, na verdade, o que a gente chama reduzindo o seu metabolismo, que o metabolismo basal, esse metabolismo de repouso, ele começa a consumir menos energia por dia. E aí você precisa fazer uma restrição energética cada vez maior. Por isso que essas pessoas que emagrecem e engordam, elas vão tendo cada vez mais dificuldade em emagrecer, porque dentre outros fatores, elas têm menos massa muscular. E além de perder massa muscular, um fator muito importante para mulheres já com uma idade um pouquinho mais avançada é que o emagrecimento rápido, ele também faz perder massa óssea, e essa massa óssea é muito difícil de recuperar. Então, dando um exemplo para você, se você tem 80 quilos e quer perder 10 quilos, quer ter 70 quilos, esse emagrecimento de 10 quilos, ele vai demorar em torno de 14 meses se você perder 1% do peso corporal por mês. E além desses 14 meses, a gente ainda tem o período de manutenção, porque se você chega no seu peso ideal e no dia seguinte passa a comer aquilo que você comia antes, você pode ter certeza que o seu peso vai retornar muito próximo do seu peso anterior. Às vezes estabiliza um pouquinho menos, às vezes um pouco mais do que era antes, então a gente precisa de um tempo para o corpo se acostumar que esse é o novo peso dele. Eu falo isso para você entender de uma vez por todas que emagrecer é maratona. Não é sprint, não é corrida de 100 metros. Se a gente pega um corredor atlético olímpico de 100 metros e pede para ele correr uma maratona, é muito possível que ele não consiga chegar lá na linha final, porque ele já vai ter dado muita energia antes, ele está acostumado a fazer aquela explosão, a dar tudo de si, e ele não vai ter energia para chegar até lá ao final. E isso você precisa transpor para sua alimentação. Então não adianta você iniciar o processo de emagrecimento dando tudo de si. Você corta todas as coisas que você gosta de comer, muda a alimentação radicalmente, passa fome, você não vai conseguir manter isso nem por 2 meses. Então a gente tem que pensar em mudanças que sejam graduais e que você consiga manter elas por um longo período de tempo. Então, por exemplo, se você consome doce todos os dias, ao invés de você retirar completamente da alimentação, quem sabe a gente coloca ali 2, 3 porções por semana. Depois que você se acostumar com essa quantidade, daqui a pouco pode reduzir um pouquinho mais, ou se o seu problema é refrigerante, ou gorduras, ou fast food, então a gente começa trabalhando com aquele problema que é o problema principal, aquele que está trazendo mais calorias para o seu dia, mas a gente não tira ele completamente. A gente reduz ele, coloca uma meta, e aí você pode ter várias formas de controle, por planilha, por aplicativo de celular. Bom, aí a gente pode conversar em outros vídeos, mas você vai tentar fazer uma modificação desse hábito que não está saudável, de uma forma que não precise excluir ele completamente da sua vida. E uma outra reflexão importantíssima que eu quero trazer com você aqui é que se o emagrecimento é uma maratona, se ele é longo, demorado, você não deve iniciar se você não tem as condições de vida nesse momento de conseguir manter isso por longos meses.
Não me entenda mal, se você tá acima do peso, é óbvio que eu quero que você emagreça. Emagrecer, manter um peso saudável, vai ajudar na prevenção de diabetes, de hipertensão, de doenças do coração, de câncer, de várias doenças. Então eu quero que você atinja um peso saudável, eu quero que você faça qualquer mudança que você conseguir fazer a partir de hoje para ter uma alimentação mais saudável, mas a gente se propor mentalmente, eu vou emagrecer, sabendo que eu não vou conseguir dar conta, porque eu tô num momento muito estressante do meu trabalho, onde eu tô trabalhando 12 horas por dia, tá uma correria, uma loucura, e eu sei que isso é por um período de tempo e depois vai acalmar, ou porque eu tô com um familiar doente, eu tô tendo que ir para o hospital, não sei, podem ter vários fatores na sua vida que digam que este não é o momento, você não vai conseguir dar conta de mais isso na sua vida nesse momento, então é melhor que você adie. Pode tentar fazer alguma mudança, até porque se você está nesse período tão estressante, colocar uma atividade física, colocar algumas frutas, tudo isso pode ajudar você a ter mais qualidade de vida, mas não se proponha a iniciar um processo de emagrecimento se você não estiver disposto a manter. Isso tem a questão biológica daquele emagrece e engorda e a questão mental. É muito frustrante, é muito desgastante para a gente se propor a emagrecer e não conseguir ir adiante. A cada vez que a gente frustra esse processo, a gente vai se tornando menos confiante em nós mesmos de conseguir emagrecer. E se você realmente está disposto, você sente que esse é um momento que você quer dar aquela virada de chave e emagrecer de uma forma consistente para manter para o resto da vida, eu vou te dar alguns exercícios agora para você conseguir fortalecer essa rocha em cima da qual você vai montar o seu processo de emagrecimento, para que não seja somente um castelinho de areia que em frente à primeira onda do mar desmorone e você não consiga ir adiante. Eu falei para você lá no primeiro vídeo, vídeo de apresentação do canal, que todo vídeo aqui eu vou tentar deixar o mais prático possível, para que você consiga tirar algo de positivo para implementar na sua vida ali, para colocar em prática e melhorar, chegar um passo a mais rumo ao seu objetivo de vida a partir da alimentação. Então agora eu vou pedir para você pegar um caderninho, uma caneta, eu prefiro no papel, mas você pode fazer no computador também, mas aí deixe esse arquivo num lugar mais visível, ele da área de trabalho. Se você fizer no papel também, bote na sua mesinha de cabeceira, em algum lugar que você consiga revisitar essas anotações com alguma frequência. Pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez por mês, mas sempre que você sentir que você está perdendo atração nesse emagrecimento, que você está desmobilizando um pouco, revisite essas anotações, porque elas são a base, são a rocha do seu emagrecimento. A primeira questão que eu quero que você faça para si mesmo é quais são os benefícios de emagrecer na sua vida nesse momento. Então você pode pensar em saúde, você pode pensar em estética, você pode pensar em algum benefício social que você vai ter com o emagrecimento, você pode pensar na questão da energia, então as tarefas que você faz, se você tem filho, você tem netos, o quanto um emagrecimento pode proporcionar uma vida de mais felicidade, mais disposição para você fazer as suas atividades, para subir escada, para caminhar, para fazer as suas atividades do dia a dia, que vai melhorar o seu sono, que vai melhorar o seu humor, que pode reduzir dores. Então, todos os benefícios para o vídeo, lista, pensa bem nesses motivos e escreve todos eles. O segundo exercício é um exercício um pouco mais difícil e para algumas pessoas ele pode ser um pouco sofrido, mas eu quero que você seja muito realista quando você estiver pensando nele, que é como a sua vida vai estar daqui a 10 anos se tudo se mantiver como você fez nos últimos 10 anos. Então, como que tem sido a sua alimentação, seu estilo de vida, de sono, de atividade física, de estresse. Se você mantiver tudo isso que você tem levado nos últimos 10 anos, pelos próximos 10 anos, como que vai estar a sua saúde, a sua disposição, a sua vida no geral. Então é muito provável que, se você pensar no você de 10 anos atrás para agora, a sua qualidade de vida tenha reduzido bastante. Você deve ter engordado, deve ter adquirido talvez algumas doenças, e mais 10 anos com esse estilo de vida, pode vir um AVC, um infarto, outros problemas, né, de saúde, e aqui de novo, não é terrorismo, mas é a gente encarar com realidade. Talvez você não tenha tido uma piora tão grande dos últimos 10 anos, mas se você
teve essa piora muito importante, aí tem que existir um alerta. Tem que ter uma mudança de chave, tem que ter uma mudança de vida. Se você seguir nesse caminho de piora constante, gradual, mas constante, daqui a 10 anos pode ser que você não esteja mais aqui. Então, é de novo, é um exercício difícil, é difícil a gente olhar para os nossos problemas, pra nossa realidade quando as coisas não estão bem, mas às vezes a gente perceber que o caminho que a gente está trilhando não é o caminho que a gente quer continuar, é o que faz essa virada de chave, essa mudança e uma mudança constante. Então eu espero de coração que esse vídeo, que essas dicas, que esses exercícios de hoje consigam te dar mais clareza do seu objetivo e do caminho que você precisa percorrer para chegar até lá. E nos próximos vídeos do canal aqui eu vou trazer elementos um pouco mais concretos, mais da biologia, da fisiologia, para te ajudar a atingir esses objetivos, seja de emagrecimento ou outros objetivos que envolvam uma alimentação mais saudável, com leveza, sem ter que abrir mão de vida social, sem ter que abrir mão daqueles alimentos que você mais gosta, com muito equilíbrio, com bom senso. Então, se você quer aprender mais das minhas técnicas, do meu jeito de melhorar a alimentação com essa abordagem mais tranquila, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que você ama, que também podem ser beneficiadas por essa mensagem. Eu te vejo no próximo vídeo.